Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e um tema que cada vez mais está em alta e que a tendência é que após esse período pandêmico, nessa pós-pandemia, nós vamos ter esse tema cada vez mais sendo debatido e mais pacientes para atender com ansiedade, tá? Então, o tema da nossa live hoje é para falar da associação da ansiedade com diversas outras doenças. A gente vai debater um pouquinho o que é ansiedade e vai associar a ansiedade, mostrar quais são as possibilidades de tratamento, e a principal delas que a gente vai estar falando hoje é a auriculoterapia. Então, como a auriculoterapia, ela pode estar aí ajudando pacientes que são ansiosos, é o nosso tema de hoje, tá certo? Então, é um tema que, quando a gente observa, muitas pessoas têm interesse. A quantidade de pacientes que nós recebemos no consultório que tem queixa de ansiedade é imensa. E até aqueles pacientes que chegam no consultório sem queixa de ansiedade, na anamnese a gente identifica que a ansiedade sempre está atrelada, ou na grande maioria das vezes, às vezes mesmo, é responsável, é o principal fator causal da doença ou da queixa que o paciente traz a nível de atendimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o que é ansiedade. Ansiedade, eu vou falar bastante aqui sobre a perspectiva da medicina tradicional chinesa, obviamente, mas ansiedade nada mais é do que excesso de projeção desse indivíduo, dessa pessoa para o futuro. Ou seja, ela, através dessa ansiedade, manifesta muitas vezes o que ela vem pensando, não sobre o presente que ela está vivenciando, mas as expectativas que ela tem, o medo que ela tem, a preocupação excessiva que ela tem do que ainda pode vir lá à frente, que ela nem sabe se vai acontecer ou não. Então, a medicina tradicional chinesa, ela diz que a ansiedade, boa noite, a medicina tradicional chinesa diz que a ansiedade nada mais é do que excesso de projeção do paciente no futuro, tá? Como também a depressão seria o oposto, é o excesso da projeção do paciente sempre vinculada ao passado. Então, por que com a pandemia, que a gente ainda vivencia, a ansiedade ela foi mais presente, principalmente na população brasileira? Por que eu digo principalmente? Porque muitos estudos mostram que os brasileiros estão lá no ranking de pessoas mais ansiosas, tá? Isso porque o brasileiro ele sofre com diversas preocupações. Isso com o que ele vai fazer amanhã, o que ele precisa dar conta, seja no trabalho, seja na vida pessoal, quais são as projeções que ele precisa planejar para que o futuro dele aconteça. A incerteza do futuro faz com que os brasileiros estejam aí no ranking de população que sempre tem ansiedade, tá? Devido à questão pandêmica, uma coisa que ficou muito óbvia para nossa sociedade, a nível mundial mesmo, é que a gente não tem controle do amanhã. Então, o que vai acontecer amanhã, o que deixa de acontecer, não está nas nossas mãos decidir. O que a gente pode fazer é planejar-se para o amanhã, mas não quer dizer que a gente tenha total controle sobre isso. Então, o fato de ficar confinado dentro de casa, não saber o que vai acontecer posteriormente, o risco que sua família poderia estar correndo de se contaminar, a questão até do financeiro mesmo. Meu Deus, eu posso me desvincular do meu trabalho, ficar sem emprego, como isso vai ser? Essa incerteza fez com que a gente se tornasse mais ansioso, para quem já era ansioso, e fez com que aqueles que não tinham ansiedade começassem a ter ansiedade. Então, na vida pós-Covid, a gente já sabe que um grande público que a gente vai atender vai ser voltado para a saúde mental.
e também para a saúde emocional. E a ansiedade, ela entra nesse processo, né, de queixas que vão aparecer muito nos atendimentos, ou seja, na carreira profissional, tanto de quem é da área de saúde, como também quem é terapeuta. E quando a gente associa a ansiedade por si só traz características que também são parecidas com outras patologias. E não é à toa que eu recebo muitos pacientes que chegam, às vezes já medicados, porque foram fazer tratamento com o psiquiatra, porque a ansiedade, quando veio, ela foi muito forte, então precisou realmente buscar uma ajuda médica especializada. Muitos dos pacientes chegam em consultório após fazer uma bateria de exames, chegam para atendimento após uma bateria de exames onde constata que não tem nenhum problema cardíaco, inclusive, porque muitas vezes a ansiedade ela traz sintomas que simulam como se o paciente realmente estivesse infartando. Então, sinais como taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, dificuldade ao respirar, uma coisa que é muito comum, até para o paciente que não se diz com ansiedade, é que às vezes ele está com você conversando no consultório, lá na sua prática clínica, no seu atendimento do home care, e do nada ele começa a suspirar. Então ele respira fundo, faz ai. Então esse puxar o ar também é um indício, muitas vezes, de um paciente que está aí com alguma ansiedade, por mais que ele diga que ele não é ansioso. Então os sintomas da ansiedade muitas vezes são sutis. Se você não é um terapeuta que tem uma visão e principalmente não vê esses detalhes, então fica mais difícil de identificar a ansiedade do paciente, porque realmente o próprio paciente muitas vezes não reconhece e não se percebe tendo ansiedade, tá? Então, a ansiedade ela traz também como alguns sintomas formigamento, dores. Ele pode apresentar também aumento da frequência respiratória. Ele pode inclusive apresentar angústia, e essa angústia não é dita pelo paciente como estou angustiado. É muito difícil que o paciente chegue e diga na anamnese, no diagnóstico, eu estou me sentindo angustiado. Ele vai chegar e vai dar o seguinte relato: eu estou com muito aperto no peito, eu sinto uma dor no peito. E aí, associando dor no peito, formigamento de extremidade, ou seja, o membro superior lá formigando, ele já começa a dizer: oxe, meu coração está acelerado, eu estou com dor no peito, estou com formigamento, eu estou infartando. E aí ele procura um serviço, e aí quando ele procura o serviço de urgência e emergência, o que acontece? Faz todos os exames, ele é atendido, observa-se que ele não tem nenhum problema a nível físico, ou seja, ele realmente não está infartando, e o que ele teve foi uma crise de ansiedade. Então, uma grande parte dos pacientes que nos procuram para atendimento, eles trazem esse histórico de pensar que estavam infartando, ou ainda mais, estavam dormindo tranquilamente e do nada acordam. E aí, ao acordar, acorda já com a falta de ar considerável e com a dor no peito muito intensa. E aí, ele não vai pensar, em primeiro momento, que realmente ele está tendo uma crise de ansiedade, mas sim que ele está muitas vezes até morrendo. Então ele fica desesperado, o que piora o quadro de ansiedade, o que piora a repercussão dos sinais e sintomas, seja a nível físico, e faz com que ele realmente procure um serviço de saúde. Então é esse o histórico que geralmente o paciente vai apresentar quando ele chega para a gente que é terapeuta. Nathan colocou aqui: mãos suadas, aperto no peito, sensação ruim, dor no braço, dificuldade para respirar, negatividade. Pois é, Nathan. E eu não preciso nem perguntar, porque o fato de você estar citando tudo isso só mostra também que você entende como é isso, porque você também deve ser ansioso, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que não seja ansioso. É muito mais fácil que as pessoas já digam de cara: eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o mais comum de tudo é que as pessoas tratem a ansiedade também como se fosse uma coisa simples.
Tem situações que a ansiedade não tratada, não bem trabalhada, pode progredir de uma ansiedade aguda para uma ansiedade crônica, que pode culminar com uma crise de pânico e depois culminar até com quadros depressivos, tá? Então a depressão pode ser um agravante aí após o início de uma ansiedade. E por isso que é importante que o paciente ele se perceba, ele tenha essa autoconsciência, que nem sempre acontece, mas que ao buscar o serviço, ele possa ser orientado com relação a isso e que ele procure ajuda. As mãos suadas, muitas vezes, podem ser substituídas. Tem paciente que chega falando o seguinte: minhas mãos não ficam suadas, mas elas ficam trêmulas. Já tem paciente que diz: as mãos não ficam suadas, mas elas ficam muito geladas, muito frias. Então, as mãos são áreas corporais que demonstram também muita ansiedade. Existem pessoas que não conseguem, inclusive, ficar parado, quieto, sentado, começa a mexer a perna o tempo todo, começa a mexer as mãos, não consegue, manter o foco em algo. Isso também é um demonstrativo de ansiedade, que ansiedade nada mais é também um desconforto. Um desconforto de eu não estar conseguindo focar, de eu não conseguir me concentrar no presente. Eu estou sempre lá na frente. Então, muitos terapeutas, inclusive, falam que a ansiedade para a gente tem uma característica muito própria, que seria o combo de preocupação excessiva, medo e, além disso, o próprio desconforto da sensação de se sentir ansioso, tá? Então, pessoas que se preocupam demais o tempo todo estão pensando em o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo, são pessoas que vão tender a ter ansiedade, que essa ansiedade progrida ao longo do tempo. Nathan colocou aqui: faço tratamento há 4 anos. Pois é. E geralmente os tratamentos de ansiedade, pegando esse gancho na fala do Nathan, são tratamentos que, dependendo do grau de ansiedade, eles não vão ser resolvidos com um milagre de uma hora para outra não ter mais nada, tá? Então, tem que se ter um acompanhamento, tem que se ter todo um cuidado, um direcionamento de profissionais de área de saúde, de terapeutas, para dessa forma o paciente ele conseguir resultados duradouros. Do contrário, ele fazendo uma sessão agora, melhorando agora, depois de uma semana ele pode voltar a ter uma crise, porque a gente trabalhou o que? O sinal, o sintoma, aquele momento. Mas se o paciente ele não melhora determinadas condições que inclusive dependem dele, então ele precisa começar a ter um melhor controle da mente dele, isso também demora a ter um resultado mais satisfatório e que realmente se perpetue na vida desse paciente, ok? E aí é interessante uma coisa a gente falar aqui. Quem é que tem ansiedade? Se a gente for observar, a ansiedade é uma característica do ser humano. Então, ser ansioso não necessariamente sempre é negativo. Um exemplo que eu posso citar aqui é que em situações que você deseja muito que aconteça na sua vida, por exemplo, você se programou para fazer determinada viagem, você se programou para fazer determinada seleção, um concurso, um mestrado. Então, não tem como você não ficar ansioso até que chegue aquele dia, inclusive no próprio dia daquele evento ou daquele acontecimento que você tanto espera. Então, nesse sentido, a ansiedade é algo inerente do ser humano. Então, o ser humano ele fica sim ansioso porque ele fica sempre se projetando para que aconteça aquilo que ele deseja. Essa ansiedade é uma ansiedade natural e que faz parte. O que a gente está falando, o que a gente vai falar bastante ainda aqui nessa live hoje, não é da ansiedade inerente do ser humano, que a gente tem controle sobre ela, mas da ansiedade patológica. E como é que eu diferencio quando a minha ansiedade se torna patológica e quando ela é uma ansiedade que é comum, que deve se ter devido à expectativa de algo grandioso, algo que eu desejo? A partir do momento que você começa a ter impacto na sua vida por conta dessa ansiedade. Exemplo, se por conta da sua ansiedade você começa a se isolar, se por conta da sua ansiedade você começa a ter impacto no seu desempenho profissional,
Ou seja, você não consegue render tanto no trabalho. Se por conta do impacto da ansiedade, você está muito ansioso, você não consegue estudar, você não consegue focar, você não consegue desempenhar alguma função que sem ela e antes dela piorar, você conseguia desempenhar com muita maestria, então aí já temos um quadro de ansiedade que a gente chama de alarme, ou seja, uma ansiedade que a gente tem que começar a olhar com muita cautela, porque está se tornando uma ansiedade patológica. Então, quando essa ansiedade começa a imobilizar o indivíduo, começa a parar esse indivíduo, começa a prejudicar esse indivíduo, então aí nós temos uma ansiedade que sai do padrão de normalidade, de expectativa, para uma ansiedade que entra num padrão, num quadro de patologia, tá? E o que é mais engraçado é que existem ansiedades que se demonstram bastante no paciente e o paciente ele não enxerga isso como ansiedade. E aí essa ansiedade que estava aguda, por ela não estar sendo tratada, ela começa a se cronificar. E essa cronicidade, obviamente, vai acarretar um impacto muito maior. Então, eu posso falar aqui com muita sinceridade e com muita certeza para vocês que a grande maior parte dos pacientes que eu recebo, que eu atendo na minha prática profissional hoje em dia, não chegam nesse primeiro momento de ansiedade aguda ou de perceber que essa ansiedade ela precisa ser controlada. A grande maior parte dos pacientes que nós recebemos, que nós atuamos, pelo contrário, eles já chegam depois de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico, de começarem a, inclusive, não se reconhecerem mais. Então começam a dizer, meu Deus, eu tinha um hobby, eu gostava de fazer tal coisa, e agora eu não vejo nenhum hobby, nada me desagrada, tudo me desagrada, quer dizer, nada me agrada mais. E uma coisa que é muito específica, que as pessoas não notam, né? Tem paciente que começa a ter um agravamento da ansiedade. Ele não percebe, mas ele vem para ser atendido para melhorar a libido. Então a ansiedade ela impacta inclusive na libido do paciente. Tem paciente que chega a nível de consultório, a nível de atendimento mesmo, ou seja, lá no atendimento ele chega e diz, olha, eu vim a minha queixa, eu quero tratar, de fato, a minha falta de memória, a minha falta de foco. Ou ele diz, eu quero tratar a minha insônia. E quando a gente vai investigar o que está causando a insônia, o que está causando a alteração de libido, o que está causando tudo isso é uma coisa chamada ansiedade. Então a ansiedade impacta inclusive na motivação do paciente. Então tem paciente, nós já recebemos pacientes que a queixa dele era: eu não me sinto motivado para fazer mais nada. Eu estou totalmente desmotivado, eu estou apático, eu não tenho vontade mais para nada. E pasmem, tem paciente que devido a essa ansiedade já ser crônica, tem muito tempo, ele chega dizendo, eu estou vindo aqui para tratar minha depressão e eu não tenho mais vontade de viver, eu tenho ideação suicida, mas na verdade quando a gente vai investigar o que ocasionou isso, começou de uma simples ansiedade, às vezes uma ansiedade pós-traumática. Então teve um trauma, não tratou o trauma, não se cuidou, botou para baixo o tapete, ignorou a situação, desenvolveu ansiedade, a ansiedade se cronificou, gerou uma depressão, na depressão ele piorou e nesse processo ele agora está com ideação suicida. Então veja como é complexo falar de ansiedade. Tanto que quem quiser depois coloca aí, eu quero. Se vocês quiserem depois eu posso dar uma aula para vocês, mostrando como é que funciona o mecanismo da ansiedade, quais são os fatores causais, como é que funciona as modificações fisiológicas, as modificações hormonais que a ansiedade ela promove. E se vocês observarem isso, esse complexo todo, vocês vão ficar tão pasmos que vocês vão inclusive se enquadrar em diversas situações dessas. Vai dizer, eu já senti isso, eu já pensei isso. Pessoas ansiosas, elas muitas vezes começam
com pensamentos que parecem inofensivos. Vou dar um exemplo. Não sei se já aconteceu, mas algum momento na vida de vocês já passaram por uma situação de escutarem uma notícia na TV ou de escutar algum relato de alguém, de acontecer alguma tragédia e você se colocar naquela tragédia? Por exemplo, agora a gente sabe que tiveram vários ataques, né, de tubarão aqui no litoral de Recife. E aí imagine você vendo essa reportagem. Em algum momento você vendo essa reportagem ou em qualquer outra situação na sua vida, você se coloca nesse local, então você pensa, meu Deus, se eu estivesse lá, passasse um tubarão, como é que eu reagiria? E aí você já começa a projetar. Se fosse comigo, as reações que eu teria seria essa. Eu sairia da água, eu brigaria com o tubarão, eu daria um soco no tubarão. Como é que eu reagiria? Né? Então, aconteceu um tsunami, você começa a se projetar, meu Deus, se eu estivesse nessa cena, nesse tsunami, como é que eu faria? Eu tô com minha família, eu pegaria fulano, pegaria ciclano, colocaria em tal local, fugiria dessa forma, eu tentaria resolver desse modelo? Para muitos isso é um pensamento extremamente inofensivo, inclusive a fala de muitos pacientes é um pensamento muito bom porque eu já vejo a situação e eu já me projeto, eu me protejo e eu sei que se eu passar por uma situação dessa, eu vou saber como agir. Isso nada mais é do que ansiedade, tá? Então estudos já mostram que a ansiedade, inclusive, já se mostra em pensamentos inofensivos, aparentemente inofensivos como esses, tá? Então fobias, excesso de fobias que não são trabalhadas. Aquele paciente que não consegue desligar-se do mundo. É aquele paciente que ele está trabalhando o dia todo, ele está ótimo. Quando ele chega em casa, que ele está sozinho, ele mesmo, que ele não está mais ativo devido ao decorrer, né, das atividades que ele fez no dia, né, devido a tanto trabalho, tanta sobrecarga, tanta gente falando com ele, quando ele para, que ele se acalma, a mente dele não para. Então ele continua lá pensando. É aquele paciente que vai dormir e quando ele vai dormir ele começa a pensar, mas amanhã eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E ele começa a projetar, ele começa a pensar justamente no momento que ele deveria começar a diminuir essa intensidade de pensamentos, diminuir essa atividade mental. E com isso ele começar agora a se preparar para ter uma excelente noite de sono, que deve ser reparadora e no outro dia ele está de novo em pé. E aí para esses pacientes a gente inclusive orienta que se a mente dele está tão povoada de pensamento, muitas vezes pensamentos inclusive negativos, né? Então ele deixa um caderninho do lado lá da cama dele, numa cômoda, o que ele tiver ali perto, deixa um caderninho, deixa uma caneta, ou a gente não orienta muito que o paciente ele fique com o celular antes de dormir, mas caso não tenha jeito, ele pega o celular e ele grava um áudio para ele mesmo. Olha, amanhã quando você acordar, você tem que se lembrar de fazer isso. Ou se não, com um caderninho você anota. Primeiro ponto, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Esse. E depois, quando você acordar, você vai ter tudo lá e você, no decorrer do dia, se programa para executar essas tarefas. Pacientes ansiosos são pacientes muitas vezes que se culpam, são pacientes muitas vezes que se sentem sobrecarregados, que têm um excesso de autorresponsabilidade. Então é interessante que esses pacientes, eles comecem a entender como funciona a mente deles e qual é o fator que está trazendo essa ansiedade à tona e a desregular essa ansiedade. Quando eu atendia muito paciente em home care, eu tinha um paciente que ele era muito colaborativo, um excelente paciente, e nesse processo de atendimento, ele tinha uma ansiedade muito constante. Esse foi o motivo que trouxe ele para a gente, né, para ser atendido, foi a ansiedade dele. E essa ansiedade era uma ansiedade que estava saindo do controle dele. Ele anotava no caderninho o horário de cada ansiedade, cada crise que ele percebia, né? E ele trazia pra gente, a gente associava o horário com a crise, a gente associava tudo. Ele, inclusive, não era do município
onde eu moro, ele se deslocava para isso. Então é um paciente que ele era muito assíduo e muito comprometido com o tratamento. E a gente fez muitas sessões para ele melhorar a ansiedade. E nas últimas sessões, né, a diferença do processo, do quanto ele cresceu nesse processo de tratamento, ela era muito, muito nítida, até para o próprio paciente. Ele dizia: é incrível como hoje em dia eu percebo o que está desencadeando a minha ansiedade. E eu começo a perceber quando eu estou entrando no ciclo de começar realmente a ter uma crise de ansiedade. E a partir dessa percepção, dessa autoconsciência, ele conseguia controlar essa ansiedade. Então o paciente, ele não vai deixar de ser ansioso, porque existe a ansiedade que é inerente ao ser humano. O que é que ele precisa aprender? A lidar com a ansiedade que ele possui. Então, quando o paciente ele começa a mostrar uma independência, ele começa a entender o processo que gerou ansiedade nele, e ele começa a perceber o que causa a ansiedade, como ele melhora essa ansiedade. Quando ele começa a ter esse equilíbrio e controle, é quando o paciente ele tem que receber alta, porque aí ele já sabe como lidar com ele mesmo. Então, uma das coisas que a gente, enquanto terapeuta holístico, tem dificuldades às vezes é dar alta para o paciente. Qual o melhor momento para dar alta ao paciente? Quando aquela queixa que ele trouxe, ele já sabe lidar, ou ela já foi debelada, foi tratada. Então, no caso da ansiedade, muitos pacientes ansiosos, eles não vão deixar de ser ansiosos. Eles vão aprender a conviver com a ansiedade e controlar ela, e dessa forma vão viver muito bem, tá? Então, meu paciente, ele tinha essa consciência, ele desenvolveu essa consciência e ele se curou nesse processo de crise de ansiedade. Então, ele continua sendo um paciente que ele sabe que ele é ansioso, mas ele agora controla essa ansiedade. Ele não se deixa mais levar pela mente dele, fazendo que ele perca uma noite de sono, que ele viva com insônia, que ele passe o dia com fadiga, cansaço, porque justamente não conseguiu dormir porque a mente dele não deixou. Isso não acontece mais. E aí sim a gente tem a real cura desse paciente, tá certo? Então, só coisando aqui que minha Siri tá atrapalhando. Então, sendo assim, é assim que a gente entende a ansiedade. Para a medicina tradicional chinesa, a ansiedade ela é vista de diversas formas. A gente tem que investigar qual tipo de ansiedade que o meu paciente ele tem. É uma ansiedade que envolve, por exemplo, o órgão coração? É uma ansiedade que envolve outros órgãos? A gente observa o paciente nesse contexto. E para a gente entender esse contexto orgânico desse paciente, também bem como energético, a gente precisa saber algumas filosofias da medicina tradicional chinesa, algumas teorias de base que são muito importantes para que a gente desenvolva um raciocínio clínico, um raciocínio crítico, reflexivo. Então, teorias como teoria dos 5 elementos são importantes, né? Teoria de ciclo de dominância, do ciclo de geração, como funciona esses órgãos, o que é que cada órgão impacta na vida desse paciente. Isso é importante que a gente investigue, que a gente avalie, tá certo? Uma coisa que eu coloquei aqui para vocês, né, que eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns artigos científicos que já relacionam algumas doenças crônico não transmissíveis, né, que tem relação com a ansiedade. Então, pacientes que são hipertensos, são diabetes, eles podem ter associado essa doença também à ansiedade. O que mostra o quanto a ansiedade ela está aqui no nosso meio social constantemente. Quais são os pontos? Todo mundo quando me pede, né, essa live inclusive que a gente está fazendo hoje foi um pedido de algumas pessoas: professora, fale sobre ansiedade, professora, a gente queria que a senhora abordasse sobre esse tema de ansiedade. Muitas pessoas perguntam quais são os pontos, quais são os melhores pontos na auriculacupuntura que eu posso adotar para tratar a ansiedade. Existem diversos pontos, dependendo do mapa que você utiliza, dependendo da escola que você é formado, dependendo do seu raciocínio crítico, reflexivo, dependendo de vários fatores. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que muitas pessoas dizem assim: o paciente tem ansiedade. Então, qual seria o melhor ponto para tratar essa ansiedade? Todo mundo já pensa, ok, ponto de ansiedade.
Existe no nosso pavilhão auricular pontos que nós podemos utilizar para tratar a ansiedade, que o próprio nome do ponto é ansiedade, tá? Em alguns pavilhões auriculares, em alguns mapas, a gente tem diversos pontos, não só um, vários. Existem mapas que tem 3 pontos para tratar a ansiedade, 2 pontos, 1 ponto. Depende, inclusive, se você segue a linha da medicina tradicional chinesa ou da medicina francesa, que derivou da chinesa, mas que é diferente, tá? A gente trabalha ponto de ansiedade no pavilhão auricular, é um ponto sim, e vários pontos que podem ser utilizados. Ponto de coração é um ponto que inclusive a gente pode utilizar para paciente ansioso, porém tem que ter bastante cuidado com o ponto de coração. O ponto de coração, da forma como você faz o estímulo, ele pode sim favorecer uma diminuição do nível da pressão arterial desse paciente. Então a PA ela pode acabar abaixando, o paciente pode aí sim começar a sentir a mão dele suando, começar a ficar pálido, começar a ter um rebaixamento de consciência, né? Ter inclusive vontade aí de desmaiar. Então o ponto de coração ele é um ponto que tem que ser selecionado a dedo em determinadas circunstâncias, tá certo? Então, para paciente que é hipertenso, utilizar o coração com muita cautela, mas para paciente ansioso, o ponto do coração sim é um ponto muito utilizado, é um ponto muito bom, que existem já artigos científicos comprovando a eficácia sim desse ponto para pacientes que são ansiosos. Inclusive existem artigos científicos, um artigo científico em específico, depois eu posso colocar para vocês aqui na minha rede social, que diz que a auriculacupuntura, a auriculoterapia, ela é eficaz para a ansiedade em média 78% dos casos. Porém, para que ela seja tão efetiva assim, a gente tem que saber quais são os pontos ideais para utilizar. Outro ponto que eu vejo muitas pessoas utilizando, né, e que existe inclusive controvérsia, é o ponto de Shemen. Shemen é um ponto que também tem que ter cuidado. Algumas escolas elas dizem que não deve se utilizar Shemen de jeito nenhum. Outras escolas dizem que você sim pode, deve, que é um ponto aí inibitório que vai favorecer sim a diminuição da ansiedade. Como é que eu vou saber quando eu usar e quando não usar? Depende da escola que você aí está sendo iniciado, que você se formou, do que você entende sobre o ponto e principalmente eu sempre bato nessa tecla aqui e vou sempre defender essa bandeira e continuar falando sobre isso. Não adianta saber só o ponto e para que o ponto serve. Você tem que saber também como manipular essa agulha, qual a profundidade, qual o sentido, como você mobiliza ela. Tudo isso traz sim diferença no resultado durante a auriculacupuntura ou a auriculoterapia, tá certo? Outro ponto que utilizam muito para ansiedade é ponto relativo ao sistema nervoso. Alguns colocam ponto do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e parasimpático, para estar trabalhando também a ansiedade. E aí, de novo, né, nem sempre vai ser o melhor ponto de escolha para aquele paciente. Tem paciente que tem, por exemplo, ansiedade por conta de algum trauma, de alguma situação estressora que ele não sabe lidar, que ele finge que não existe, ele não quer nem tocar nesse assunto, porque é algo que ainda magoa ele. Então, será que ansiedade, a gente pode colocar só ponto de ansiedade para esse paciente? De jeito nenhum. A gente vai trabalhar a ansiedade dele, mas também vai trabalhar pontos que possam melhorar essa questão do trauma dele. Isso não quer dizer que ele vai fazer só auriculacupuntura numa situação dessa. Quer dizer, principalmente que ele sim tem que ter um acompanhamento de um psicólogo. E uma coisa que me perguntam muito: eu vou fazer auriculacupuntura, eu vou fazer auriculoterapia, eu vou fazer esses tratamentos holísticos, justamente porque eu não gosto de fazer uso de medicação. Mas eu tô num estado assim mais severo da ansiedade. Então, nesse caso, eu devo só ficar com a acupuntura auricular, com as terapias, com as práticas integrativas? Eu acho que depende muito da escolha do paciente. O paciente ele tem que ser orientado
né? A gente sempre conversa muito com o paciente, mas o mais interessante de tudo é que a gente chegue para esse paciente e diga, olha, se você se sente mais confortável, se você inclusive está querendo uma resposta muito rápida, está tendo um grande desconforto com essa ansiedade, ela está trazendo muitos prejuízos, então por que não procurar realmente fazer uso de uma medicação, ir para o psiquiatra? A gente não interfere nessa escolha do paciente. Nós temos inclusive pacientes que vêm já após a adoção de determinadas medicações já prescritas por um psiquiatra e continuam fazendo uso delas junto com a auriculacupuntura e a auriculoterapia. Então não esqueça, a auriculacupuntura e a auriculoterapia, ela é uma técnica, é uma prática integrativa que pelo próprio nome já está dizendo, é uma prática integrativa e complementar. Então ela complementa e ela integra qualquer tipo de tratamento de escolha do paciente. Isso não quer dizer que para que tenha sucesso na auriculacupuntura, o paciente ele precisa deixar de fazer uso da medicação, que inclusive ele está se sentindo melhor com ela também. Então quando a gente combina, né, essas estratégias aí de tratamento junto ao paciente, talvez ele consiga, né, se restabelecer mais rápido e melhor. E aí por isso que é interessante que a gente tenha um diálogo muito aberto, muito sincero com o paciente e a gente acolha esse paciente e pare de fazer julgamento, né? Como assim? Como é que você pode aqui estar procurando uma prática integrativa e está fazendo uso de uma medicação? Que absurdo! Não tem absurdo. Não é absurdo. É a escolha do paciente, cabe a gente respeitar e sempre orientar ele e acolher ele da melhor forma possível. Então, se ele está se sentindo bem fazendo uso da medicação, ele pode continuar fazendo uso dessa medicação para tratar os sintomas, para tratar tudo que incomoda ele, e ele continua fazendo a auriculacupuntura tranquilamente. E na grande maioria das vezes acontece do paciente, ele começa a se sentir tão bem com esse tratamento combinado que depois muitos pacientes, e aí obviamente deixando muito claro que não cabe a gente chegar e dizer pare de fazer uso da medicação, porque isso é de responsabilidade do profissional que atende ele, do psiquiatra, do médico. Então o paciente às vezes por conta própria ele para de fazer uso, né, da medicação que ele está adotando, porque ele está se sentindo tão bem que às vezes ele quer fazer o teste. Eu retirando a medicação e continuando a auriculacupuntura, como é que funciona? E aí o paciente muitas vezes se mantém e ele retira. Isso não quer dizer que a gente acha adequado, porque a gente não concorda com esse procedimento. A gente inclusive orienta que o paciente ele retorne para o médico e aí lá na conversa dele com o psiquiatra dele, ele converse, diga como é que ele está se sentindo, como é que ele gostaria de fazer, e aí o psiquiatra deve sim orientar da melhor forma possível e a partir dessa conversa ser estabelecido o que é melhor para o paciente, com segurança para ele, e aí essa segurança só quem pode ofertar é o profissional que está atendendo ele. Então a gente não vai interferir nesse processo, mas infelizmente acontece, infelizmente no sentido de que o paciente ele faz isso por conta própria, então infelizmente ele decide por conta própria parar de fazer uso dessa medicação. Boa noite, tenho uma dúvida, mas eu consigo me tratar ou só tratar outras pessoas? Olha, que dúvida maravilhosa, tá? A auriculacupuntura, primeiro, né, o mais correto de ser feito é que o terapeuta ele se trate o tempo todo. E aí uma das vantagens de se fazer a auriculacupuntura, de saber sobre os pontos de pavilhão auricular, como funciona a auriculacupuntura, é que o primeiro paciente que você vai ter na sua vida é você mesmo. Então, como vocês podem ver aqui, né, eu tenho algumas sementes que eu mesma coloco. Muitas vezes eu não coloco, o pessoal da minha equipe coloca, me ajuda, né, porque é sempre bom quando alguém trata de você. Mas é muito interessante que você se pegue como primeiro paciente e faça uso da auriculacupuntura para primeiro tratar a sua ansiedade, se tratar, até porque é necessário que se faça isso, porque algumas vezes o paciente ele vem, aí diz assim, ó, você colocou tal ponto em mim, eu sentia isso. Então essa sensação que o paciente relata, o que ele está sentindo,
condiz, não condiz, como é que ele deveria sentir. Isso depende muito, obviamente é particular de cada pessoa, mas o fato de você fazer em si mesmo faz com que você tenha um parâmetro do que o paciente pode sentir em tal ponto, como é a sensação da utilização da agulha, quando se utiliza semente, se aquilo que ele está sentindo é normal, não é normal. Então, o primeiro paciente que você vai ter na sua vida é você. Então, o ideal é que você aprenda a auriculacupuntura e primeiro você se trate, você melhore e após isso você consegue tratar melhor as pessoas, cuidar das outras pessoas. Por isso que nós temos na nossa rotina de atendimentos, né, profissionais de área de saúde ou inclusive terapeutas que vêm se tratar com a gente porque eles precisam se tratar para poder tratar os pacientes dele. Então, quando você sabe fazer a auriculacupuntura, você consegue se tratar sim, fazer uso de agulha. Tem pessoas que não têm muita destreza, né? Mas a utilização da agulha, da semente, a semente é mais fácil, mas você consegue se tratar tanto com relação à ansiedade, como com relação a qualquer outro problema que você tenha ou desconforto que você tenha, uma vez que a gente sabe que no pavilhão auricular a gente tem a representação de todo o corpo nele, ok? Então, uma outra coisa que é muito interessante a gente falar é que o paciente que tem ansiedade, muitas vezes ele busca meios para melhorar da ansiedade. E um dos meios que a gente observa, além de tomar medicação por conta própria, é a utilização de drogas, por exemplo, como álcool. Tem pessoas que começam a fumar, justamente para diminuir essa ansiedade. Nós temos pacientes que vêm se tratar com o intuito, inclusive, de melhorar a questão do vício. E quando a gente na anamnese vai colher o motivo que está fazendo ele ter aquele vício, está lá a ansiedade. Então, a melhor forma de tratar uma pessoa que está lá dependente de álcool, dependente também de outros vícios qualquer, e eu falo outros vícios qualquer porque, por exemplo, a compulsão alimentar também acaba sendo um vício. Temos pacientes que descontam a ansiedade na comida. Então, quando está ansioso, começa a comer de forma compulsiva ou o oposto. Quando está ansioso, não come nada. Então, acaba que a comida pode sim também ser um vício, que na verdade é um sinal relativo à ansiedade que a pessoa apresenta, e aí como forma de diminuir essa ansiedade, ela começa a comer, ela começa a fazer uso do álcool, começa a fumar com mais vezes, tanto que tem pessoas que quando estão na crise de ansiedade mesmo, ou não na crise, mas na ansiedade de forma mais expressiva, começam a fumar de forma compulsiva. Então às vezes gasta aquela carteira de cigarro o dia todo, porque realmente está muito ansioso. E se a gente for levar para outras vias de fato, né? Tem pessoas que são dependentes da maconha e de outras drogas justamente para tratar essa ansiedade. Usa para melhorar a ansiedade. E a auriculacupuntura melhora essa questão da ansiedade. Já tem artigos científicos publicados. Isso já não é mais algo empírico, é algo realmente factível. E a gente observa que nesse paciente que faz uso de alguma droga ou de algum meio de escape para melhorar a ansiedade, a gente consegue trabalhar as duas situações. Então a gente consegue, num paciente que tem aí dependência de álcool, dependência com relação ao tabagismo, ou à comida, ou à sede. Quando eu falo de sede, é, por exemplo, aquela pessoa que é compulsiva em fazer uso de Coca-Cola, de café. Tudo isso a gente consegue também tratar com a auriculacupuntura. Então a gente trataria tanto o vício como também a causa, que seria a questão da ansiedade. Muitos pacientes têm insônia por conta da ansiedade. É inclusive uma das grandes queixas que a gente recebe associada à crise de ansiedade. Eu não consigo dormir, eu sou acordado o tempo todo com crise de ansiedade. Quanto mais essa ansiedade piora, mais são os sinais e sintomas que o paciente apresenta ao ser acordado durante essa crise. Tá? Então, a opressão torácica, o aperto no peito, a falta de ar, a dor no peito, tá certo? Então, às vezes é uma sensação de peso, mas às vezes é dor mesmo. Às vezes é um ataque cardíaco, ou seja, um aumento da frequência cardíaca.
Às vezes o paciente ele não consegue, né, distinguir isso como uma ansiedade mesmo. A gente precisa ter essa sensibilidade para a percepção corporal e orientação ao paciente. Então é interessante que a gente observe a dieta desse paciente, é interessante que a gente observe se ele está fazendo atividade física, é interessante que a gente observe se ele está sendo acompanhado por outros profissionais e até indique que isso aconteça, porque esse combo, esse conjunto faz com que a ansiedade do paciente melhore, regrida e ele consiga lidar e ele tenha uma melhor qualidade de vida, tá certo?